Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões objetivas. O que são questões objetivas? Aquelas que só têm uma resposta clara, são questões de assinalar, que normalmente vocês encontram em AP, em Saresp, em prova de ETEC. Então, algumas questões daqui são questões mais simples, bem simplesinhas mesmo, e outras questões são um pouquinho mais complexas, que já caíram em provas de ETEC. Então, eu vou variar para vocês verem as diferenças e a gente vai fazer junto. Vocês não vão precisar entregar isso. É só ver como é que eu lido com as questões. Então, a primeira questão é muito curta, muito simples. O texto era bem curtinho e não caiu em ETEC, tá? Esse é um dos mais simplesinhos. E ele traz um trecho de uma entrevista com o Luiz Fernando Veríssimo. Então, o repórter pergunta: com este romance, você criou 6 livros policiais. O que o atrai no gênero? Lembrem que, e eu já coloquei isso em vídeo aqui no canal, quando nós pensamos em romance, nós não pensamos no sentimento romântico. Nós pensamos em tamanho da obra em prosa. Então, romances são os livros maiores. E eles podem ser um romance romântico, que vai falar de amor, mas também podem ser um romance policial, um romance de aventura, um romance de suspense. Então, aqui ele está perguntando sobre esses romances policiais feitos pelo Luiz Fernando Veríssimo. E aí, o Veríssimo responde: o romance policial é sempre uma leitura atraente. Se há um crime e uma investigação, sempre é possível prender o leitor. De certa maneira, o primeiro passo de um livro, que é o contato com o leitor, já está contido na ideia de espiar os passos dados até a solução de um mistério. Então, essa é a resposta dele, e a pergunta é sobre vocabulário. Então, ele quer que você diga o que é que a expressão prender o leitor significa, né? Qual o sentido dela? Então, é só, e é muito fácil de resolver, voltar ali no texto quando ele fala, né, que é uma leitura atraente e essa investigação vai prender o leitor. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que vai aprisionar o leitor? Não, lógico que não, né? Não tem nada a ver com o aprisionamento. Quem vai ser preso é o personagem do livro. Ele vai lidar com a atração do leitor? Parece muito provável. Compromisso, você assina um contrato, não é bem isso, né? Você vai segurar o leitor, mas não é por uma obrigação. E também não tem relação com urgência, porque urgência significaria que ele não pode parar, mas na verdade, um leitor que se sente interessado na obra, atraído pela obra, não vai querer parar. Então não é uma urgência, mas sim um interesse genuíno. Então a resposta, alternativa B, atração, né? Quando eu falo que eu estou prendendo a atenção de alguém, eu estou mantendo essa pessoa atraída. Isso que significa essa expressão nesse contexto. Outro tipo bastante comum de questão é a questão que vai tratar de qual é o assunto principal do texto. É impossível resolver esse tipo de questão sem ter lido o texto e sem ler com atenção, porque sempre que eles fazem esse tipo de pergunta, todas as alternativas aparecem no texto. Então é preciso vocês identificarem o que ali é o assunto e o que ali é algum complemento, alguma explicação, forma uma ideia diferente do assunto central. Então eu vou ler o texto para vocês, porque ele é curtinho, ele fala assim: desperdício de órgãos. Cerca de 50% dos órgãos potencialmente aptos para a doação são desperdiçados no Brasil todos os anos. Os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, apontam que, entre os motivos desse desperdício estão a falta de notificação dos casos de morte encefálica, o despreparo das equipes que abordam as famílias de doadores e a infraestrutura hospitalar inadequada. Atualmente, a taxa de doações é de 6 pessoas para cada milhão de habitantes. Até quando o nosso país ignorará as 70 mil pessoas que esperam por um transplante? Então, foi uma matéria de 2008 e ele quer saber qual é o assunto tratado nesse texto. E aí percebam que são todas alternativas que aparecem no texto. Então, eu vou ler uma por uma. O assunto é doação de órgãos e as causas dos desperdícios. Opa, já está parecendo muito boa essa alternativa. Eu só vou ler outras para eliminar, para ter certeza, mas essa aqui já parece muito boa. B. Falta de notificação e os casos de morte encefálica. Olha, ele fala sobre isso, fala aqui, né? Falta de notificação
dos casos de morte encefálica, mas isso aqui é um dos motivos para nós termos o problema. Antes de falar dos motivos, eu preciso falar do problema. Então, esse aqui já é mais aprofundado do que o assunto. Essa alternativa não serve. Falta de preparo das equipes, olha, ele também fala de despreparo das equipes, que é o mesmo que falta de preparo, mas isso também é um motivo. Então, o motivo não serve. Então, essa alternativa eu também posso riscar. Última alternativa que ainda não lemos, inadequação de infraestrutura hospitalar para a doação dos órgãos. Olha, ele também fala de infraestrutura hospitalar inadequada, mas é outro motivo para o problema central. Então, ele, na verdade, apresenta nessas três últimas alternativas três motivos que levam ao assunto tratado, e o assunto tratado é sobre a doação de órgãos e como existe desperdício sobre isso. Então, né, tá escrito no título. Então, ele vai depois explicar por que é que existe esse desperdício. Então, o assunto é sempre o tema central, não sua explicação. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Então, agora, um texto ligeiramente maior, mas ainda assim bem curto, com um assunto bastante presente, que pode cair em prova de vocês, e eu vou ler para vocês e depois nós vamos à questão. Então, ele fala: biopirataria é crime. Olha só, já faz uma afirmação numa frase bem curta e bem objetiva. Você já sabe qual é o assunto do texto, né? Ele já falou e agora ele vai explicar por quê. Ela consiste na apropriação indevida de recursos da biodiversidade para uso científico ou biotecnológico. Então, nós já sabemos que vai relacionar com a biodiversidade e a apropriação indevida deles. Vamos agora ver o texto. Isso aqui é uma ótima introdução, porque quando você vai escrever um texto dando uma opinião, e aqui na verdade não é uma opinião em si, é uma explicação, mas é uma explicação que apresenta bem logo de cara assim, qual é o objetivo do texto, de forma muito concisa e muito clara, e depois ele vai explicar o motivo com os argumentos. Então, o primeiro argumento não bastasse a apropriação de recursos da biodiversidade, a biopirataria praticada em território brasileiro também se apropria de recursos acumulados por comunidades tradicionais, como a medicina da floresta e as práticas da cultura indígena. Então, ele vai falar que, além dos recursos da biodiversidade, ele também se relaciona com a parte cultural, né? Com as comunidades tradicionais. Então, ela acontece em mais de um âmbito, não só na parte da biodiversidade. E aí ele traz um argumento histórico para isso. Ele fala: no Brasil, a biopirataria é praticada desde a época do descobrimento. Olha só quanto tempo que nós estamos sendo roubados. Quando recursos biológicos do Brasil já eram levados para outros continentes. O exemplo mais conhecido é o próprio pau-brasil, cuja exploração no período colonial foi responsável por devastar um dos maiores biomas brasileiros, que é a Mata Atlântica. Então, ele traz para a gente um argumento histórico. Ele fala: olha, isso não é recente, isso sempre aconteceu. Não significa que por isso pode ser passado pano, né? Um problema que já existe há muito tempo deveria ter solucionado há muito tempo. Se não foi, está na hora, né? Outro argumento dele: podemos encontrar alguns exemplos clássicos da biopirataria no Brasil. Ele vai trazer agora alguma coisa mais recente. Um deles diz respeito ao cupuaçu, que por pouco não se tornou patente de uma empresa japonesa. Patente né? Eu descobri, eu faço tudo relacionado com isso, vocês não podem mais fazer, porque é meu direito e não seu. E ele fala, né? Quase que perdemos o direito relacionado a isso. E só não ocorreu devido à mobilização nacional e internacional que forçou o governo japonês a desistir da patente. O mesmo não pode ser dito pela patente do princípio ativo contido no veneno da jararaca. Então, também, né, nós poderíamos ter
essa patente, porque está relacionado com nossa cultura, nossa biodiversidade, mas ela foi para uma empresa estadunidense que, na década de 70, desenvolveu um remédio usado no tratamento de hipertensão arterial com a nossa biodiversidade, porque nós bobeamos. E isso é um exemplo mais recente, na década de 70. Outro caso é o conhecimento indígena, olha aqui a parte cultural, sobre o veneno do sapo verde, que gerou 10 patentes para indústrias farmacêuticas e nenhum retorno financeiro aos índios da Amazônia. Então, são conhecimentos que foram pegos por outras pessoas com interesses financeiros, e tudo isso, para o autor, são exemplos de biopirataria. Então, os crimes de biopirataria. Ok, entendemos o texto, vamos para as questões. Então, é só uma questão, na verdade, que é sobre o que ele tratou nesse texto, né? De acordo com o texto, podemos afirmar corretamente que a biopirataria. Então, é só entender o que era a biopirataria. Ela teve início com o surgimento e a expansão de indústrias farmacêuticas no mundo. Não, na verdade, ele nos diz, né, que ela já tinha começado muito antes, lá com o descobrimento do Brasil, com o pau-brasil sendo extraído daqui. Então, na verdade, essa afirmativa está incorreta e o texto nos mostra. Alternativa B. Contribuiu indiretamente para o extermínio do vírus que causa a hipertensão arterial. Não, né? Ele fala sobre hipertensão, ele fala sobre o veneno da jararaca, mas ele não trata sobre vírus e não fala que a biopirataria foi responsável por isso. Então, não. C. Se apossa indevidamente dos conhecimentos acumulados por comunidades tradicionais. Esse aqui parece um bom exemplo, né? É isso que a biopirataria faz? Ela faz isso sim. Vamos ver se tem mais alguma que poderia ser. D. A biopirataria provocou o incremento das importações brasileiras do cupuaçu cultivado no Japão. Nossa, aí teria que fazer muita bagunça no texto para achar isso, né? Ele fala do cupuaçu, fala que o Japão quase pegou os direitos disso, mas ele não fala nada que isso foi bom. Na verdade, isso teria sido muito ruim, não teria provocado incremento de importações nenhuma, porque o cupuaçu não é cultivado no Japão, ele é cultivado aqui, e o Japão que queria pegar. Então, calma lá, né? Não vamos confundir as coisas. E a biopirataria é permitida pelo poder público, que fiscaliza, autoriza e incentiva sua prática. Não dá nem para assim falar com certeza não acontece, mas não, oficialmente ela não é permitida, ela definitivamente não é incentivada. Se é de forma ilegal, porque oficialmente não pode falar isso. A biopirataria não é algo legal, não é algo autorizado, não é à toa que tem pirataria no nome, então a única alternativa que pode ser marcada é a C. A biopirataria se apossa indevidamente, por isso pirataria, dos conhecimentos, aquela biopirataria mais relacionada à cultura, né, por comunidades tradicionais. Então essa alternativa está certinha, a alternativa C é a resposta correta. Então, aqui nós temos uma questão que parece que vai ser simples porque tem um quadrinho, mas na verdade até agora essa é a mais difícil, porque ela caiu no ETEC, ela envolve conhecimentos de interpretação de texto, mas também de matemática. Então eu vou ler o quadrinho para vocês, vou anotando as informações que ele dá e depois a gente chega. É quase como se fosse um enigma. Então é um quadrinho científico, né, cientirinhas, que fala: encontro anual de primos. Esse é o nosso tema, né? Primos. Ele vai dizer: saudades, primo, você é um cara ímpar. Olha só a primeira informação. Ele nos diz que o primo é ímpar. Ele fala, o 23 responde, né? Você diz isso para todo mundo aqui na festa. Então, segunda dica, todo mundo da festa é um primo. Aí o 37 comenta: bacana ver que a turma continua unida. E o 73 fala: verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Então nós já sabemos que os primos não são divisíveis por qualquer fator. Se vocês souberem um pouquinho de matemática, vão saber que os primos só são divisíveis por 1 e por ele mesmo.
Por exemplo, 37, você só consegue dividir 37 por 1 ou 37 por 37. Qualquer outro número vai dar um número quebrado. Aí no terceiro quadrinho ele fala, você sabe quem é aquele sujeito? O 61 que perguntou, né? E aí o 137 respondeu, também não conheço, é um primo distante. Então ele quer dizer, né, que existem ali uma progressão de números que estão mais próximos e existem aqueles primos que são muito longínquos, mas que ainda assim só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. E ele fala, né, ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. E tem esse número aqui, que eu acho que é 6 trilhões, 56 bilhões, 529 milhões, 316 mil, 217. Esse é o número da camiseta dele. É um número meio grande, né? E esse é um primo distante. Aí ele vem aqui para a pergunta. Questão 4. Um número natural diferente de 0, então 0 também não pode ser considerado, e diferente de 1, 1 também não, pode ser classificado como primo ou composto. Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. Analise as alternativas e assinale a correta. Então, a primeira é o número, esse número gigante aqui, não é primo, e por isso ele está distante do restante. Não. Na história, ele inclusive fala que ele é um primo distante, mas ele é primo sim. Então, essa aqui foi facinho de tirar. B. Os números 37 e 73 são primos. Então, 16 e 61 também são. Por quê? Porque ele quer dizer, né? 37 é o 3 e o 7, 73 é o 7 e o 3. Então, a lógica é, se eu inverter os números, eles continuam primos. Ou seja, 16 e 61 também seria. Mas nós sabemos que não, porque 16 não é primo, né? Ele é divisível por mais do que 1 e 16. Ele é divisível por 2, por 4, por 8. Então, não dá para considerar essa alternativa certa também. A alternativa C. O número 237 é um número primo, assim como o 37 e o 137. Ou seja, a lógica aqui seria que, se terminar com 37, ele vai ser primo. Não tem essa regra aqui, e aí que entra o conhecimento de matemática, né? Não sei se vocês sabem, se não sabem eu vou ensinar esse truque. Se a soma dos números der um número que é divisível por 3, então, por exemplo, 2 mais 3, 5, 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3, isso significa que 237 também é divisível por 3, vai dar 79, o que significa que se eu dividir 237 por 79, vai dar 3, o que significa que ele é divisível por mais do que 1 e ele mesmo. Então, eu sei que 237 não é um número primo. Se vocês não sabem essa dica, agora vocês sabem. Aí ele fala na D. Todo número primo é ímpar e só pode terminar em 1, 3, 7 ou 9. Não tem essa regra. Se vocês aplicarem o que eu falei na alternativa C, vocês já matam, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, o número 69. 69 é um número ímpar, ele é terminado em 9, mas se eu somar 6 mais 9, eu tenho 15, e 15 é divisível por 3, portanto, 69 também é divisível por 3, ele vai dar 23 se eu dividir ele por 3, então ele também não é divisível só por 1 e por ele mesmo. Então, eu sei que esse valor não pode ser primo, então qualquer número terminado em 9 também não pode ser dividido por 3. Na verdade, nem precisava fazer toda essa conta, né? 9 em si não é um número primo. 9 dá para dividir por 1, dá para dividir por 9, mas também dá para dividir por 3. Então, não tem como o 9, se ele não é primo, eu já descarto isso por essa parte só. E a última alternativa, há apenas 4 números primos que são menores do que 10. Será? Vamos ver. Então, números primos que são menores do que 10. Ele disse que não pode ser 0 e não pode ser 1. Isso ele nos disse. Então, vamos começar com o 2. O 2 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo? Sim, né? Só dá para dividir 2 por 1 e 2 por 2. Então, 2 é um número.
O número 3 também só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Se eu dividir 3 por 2, vai dar número quebrado. O número 4 não pode, porque o número 4 dá para dividir por 1, por 4 e por 2 também, então não dá. O número 5 serve, né? O número 5 dá para dividir por 1 e por 5. Qualquer outro número vai dar quebrado. O número 6 não serve porque dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 6. Então, o número 6 não é. O número 7 também só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Se eu dividir 7 por qualquer outro número, vai dar quebrado. Aí o número 8 dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 8, então também não dá. E o número 9 dá para dividir por 1, por 3 e por 9, então também não dá. Eu só tenho 4 números menores do que 10 que são primos. A alternativa E está certa. Questão complexa, né? Acho que depois dessa é melhor encerrar, porque já cansou. Mas percebam que resolver prova é trabalhar em cima dela. Não é só bater o olho nas alternativas. Olha quanto que eu risquei essa prova. Vocês também têm que riscar de vocês. É importante sempre marcar as informações importantes para não ter que ficar toda hora quebrando a cabeça e saindo da prova e falando: nossa, eu não entendi nada. Todas as respostas, todas as dicas estavam na prova. Era um pouquinho de conhecimento prévio e um pouquinho de interpretação de texto. Então, se vocês têm isso, vocês conseguem resolver as questões mesmo que elas deem trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós continuamos com esse exercício na próxima aula. Aliás, né, na próxima aula de resolver questões, se vocês gostarem, aí nós continuamos, porque não dá para fazer isso toda a aula que tem conteúdo para dar, mas eu volto com isso com certeza no fim do bimestre, e se vocês gostarem, eu posso tornar isso um pouco mais frequente. Então, qualquer dúvida, postem nos comentários, e se puderem, fiquem em casa, se tiver que sair, se proteja, usa máscara, toma cuidado, né, porque é uma questão séria, e eu quero que vocês todos fiquem bem, fiquem seguros. Então, até a próxima. Tchau, tchau.